Eu já te expliquei em vídeos anteriores aqui no canal como você faz o cadastro da forma correta dentro da RTM, como você abre a sua conta. Falei para você da importância de você fazer as verificações na sua conta para você ter mais limites. No último vídeo, eu expliquei para você sobre níveis de segurança lá dentro da sua conta RTM. Mas, para a gente dar o próximo passo, a gente precisa voltar um pouquinho, entender mais como funciona, qual que é a base da RTM. Meu nome é Wesley Mendes e nesse vídeo aqui eu vou explicar para você o que é P2P. Toda plataforma ela trabalha num determinado modelo. A RTM ela funciona num sistema, num modelo chamado P2P. E o que é esse P2P? P2P ou Peer-to-Peer é um modelo de rede ou sistema em que os participantes, chamados de peers ou pares, se conectam diretamente entre si para compartilhar recursos, informações ou serviços, sem a necessidade de um intermediário centralizado, como um servidor principal, por exemplo. No modelo P2P, todos os participantes podem atuar ao mesmo tempo como fornecedores e consumidores de recursos. Isso vai fazer muito sentido, porque o próximo vídeo a gente vai falar para você o que são transações P2P. Transações. Aqui a gente está um pouquinho antes. Eu estou te explicando o que é P2P. P2P ele tem algumas características específicas e eu vou te dar alguns exemplos aqui ao longo desse vídeo para você entender. Você vai ver que, olha, isso aqui não é novidade. Você já tinha contato com transações P2P e nem percebia. Eu separei aqui 4 características principais de P2P. A primeira é a escalabilidade. Redes P2P, e lembre-se que a RTM é uma rede P2P, elas podem crescer facilmente, já que cada novo peer adiciona mais recursos ao sistema. Pensa no torrent. Eu não sei se você pegou a época, mas até hoje ainda tem vários sites na internet, não que eu recomendo que você faça isso, que disponibilizam filmes, cursos, tudo para você fazer download via torrent. Só que para você utilizar o torrent para baixar um arquivo qualquer, você precisa ter instalado um programinha no seu computador. Esse programa, até hoje, ele funciona. Hoje já tem a versão em nuvem, mas o mais comum é você baixar um programa. Faça a comparação com a RTM. A RTM ela funciona em nuvem, você não precisa baixar programa nenhum. Mas, se você já usou o torrent, você vai perceber que, à medida que você de repente escolhe um arquivo, e o torrent já vai elencar para você seeds e peers. O que acontece? Como que funciona o torrent para você entender, para você fazer analogia aqui e entender por que é importante você entender isso. Lá no torrent, se você escolhe um arquivo que pouca gente tem na rede, o download vai demorar horrores. Mas se você pega um arquivo que tem muitos peers, muitos pares, que muitas pessoas têm aquele arquivo, ele vai ser compartilhado e você vai conseguir fazer o download de uma forma mais rápida. Tanto é que quem utilizava bastante o torrent, eu utilizei bastante o torrent, era sempre recomendado, olha, terminou de baixar no programa, não deleta, deixa lá, porque aquele arquivo, se ele está em 1000 máquinas, por exemplo, o milésimo primeiro que for ter acesso àquele arquivo, se ele estiver disponível em 1000 máquinas, ele vai ser mais rápido. Vai conseguir fazer o download dele mais rápido. Era importantíssimo. A gente que utilizava torrent, a gente já colocava o arquivo para baixar e já dava uma olhada nos peers. Se tivessem poucos peers, era sinal de que a gente iria ter que ter muita paciência. Na RTM também é desse jeito. Cada pessoa que se cadastra na RTM, ela agrega à plataforma, porque é mais um ali, ou mais uma, para completar transações e para transacionar. Essa é a primeira característica. Escalabilidade. Segunda característica é a descentralização. Não há um servidor central gerenciando as interações. Os peers se comunicam diretamente. Veja, se uma pessoa lá no Japão tem um arquivo que eu quero,
eu não consigo encontrar essa pessoa e dizer assim, olha, me manda esse arquivo. Mas o torrent fazia ligação entre essas pessoas e de forma anônima. Eram arquivos. A RTM é da mesma forma. Ela não controla o que você faz, ela não está interessada. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim bem esdrúxulo. Se você tem 10 reais e você quer trocar esses 10 reais por dólares, a RTM não quer saber, não faz parte das características dela investigar de onde você conseguiu esses 10 dólares. Se você pegou emprestado, se você pegou no banco, se alguém te deu, se alguém te doou, se você trabalhou, ela não está interessada nisso. E o que ela vai fazer, da mesma forma que ela não está interessada, onde o seu par, que tem aquela quantidade X de dólares e topou fazer a troca com você, de onde ele está tirando esse dinheiro, por exemplo. Tá? Então o que acontece? Assim como, só que para ligar essa pessoa que de repente está em Porto Alegre e a outra que está lá em Fortaleza, elas precisam de uma plataforma. E aí que a RTM entra. A RTM ela vai moderar, ela vai disponibilizar recursos para essas duas pessoas fazerem a transação dela, a troca, em um ambiente seguro. E claro, ela vai cobrar uma pequena comissão. Por isso aí a gente vai falar à frente, nos vídeos aí, as comissões, exemplos de comissões que a RTM cobra. Mas enfim, quem controla é eu. Eu que decido se eu vou trocar por dólares, por euros, por libras esterlinas e o quanto que eu vou trocar. Desde que sua conta na RTM esteja verificada e você atenda aos requisitos da plataforma, você faz o que você quiser. Tá? Descentralização. Não tem ninguém controlando. O controle que a RTM vai dar nas transações P2P é moderar, de repente resolver algum problema entre os dois pares, mas fora isso, é descentralizado. Outra característica, distribuição de recursos. Cada participante numa rede P2P contribui com recursos como largura de banda, armazenamento ou dados, no caso do torrent, para que a rede continue funcionando. No caso da RTM, o que a gente vai compartilhar? O que a gente vai contribuir com recursos? A gente vai fazer troca de moedas. Euros por libras, dólares por reais, reais por dólares, enfim. É isso. E como que funciona essa contribuição de recursos? Você não vai doar para a plataforma. Você não vai doar para a plataforma. Mas, toda vez que você faz uma transação aí, querendo ou não, você contribui para a rede crescer. E você vai ver que são mais de 500 moedas dentro da RTM. E tem gente do mundo todo fazendo transações lá. Cada transação que é realizada lá, a plataforma ganha uma pequeníssima comissão e você, na qualidade de caixeiro, quando você se tornar um caixeiro, esse é o objetivo principal, se tornar um caixeiro, aí você também vai receber uma comissão. A sua comissão vai ser muito maior do que a comissão da própria RTM por completar aquela transação. E por quê? Exatamente por isso, por descentralização. É você que vai decidir com quem você quer transacionar e com quem você não quer transacionar. Entendeu? A última característica que eu trago para você é a resiliência. Por quê? Por uma rede P2P ser descentralizada, a rede é mais resistente a falhas, pois não depende de um único ponto de controle. Isso já é uma característica da própria rede P2P. Resiliência. Então, você viu, quando eu disse para você sobre níveis de segurança, que o que você tiver, por exemplo, se você está trocando reais por dólares, os reais vão estar na sua conta Pix, na sua conta bancária lá, né, para você fazer transações via Pix, que é o mais comum dentro da RTM. Mas essa resiliência mostrada aqui com base nos fatores de segurança que você tem na sua conta, você não vai, de repente, seu dinheiro vai sumir de lá. Nossa, a RTM quebrou, perdi minha grana. Não, isso dificilmente vai acontecer mesmo, porque a RTM ela tem toda uma história, não é uma plataforma recente, é uma plataforma segura para você operar. E outro ponto também,
né, que eu sempre gosto de mencionar, e vou mencionar bastante aqui no nosso canal. Veja, a RTM não é para você colocar, não é para você fazer investimentos lá de 50, 100 mil reais. Não. A RTM é para você, ela vai te proporcionar você construir ali uma rendinha, um patrimônio para investir em outros negócios. De repente montar uma estrutura online para venda online, estrutura de afiliado, coisa do tipo, ou até mesmo você ficar tirando lucros ali mensais para pagar alguma conta, tá? Não é uma plataforma que vai deixar, ela não foi moldada para deixar ninguém milionário, tá? Essa é a real. Mas você consegue ali um bom lucro fazendo a coisa certa, e a gente vai falar de estratégia mais adiante. Então essas são as características de uma rede P2P. Eu já estou fazendo bastante analogias aqui com a própria RTM, mas é bom você entender o que é uma rede P2P. E assim como tudo na vida, tem as vantagens e tem as desvantagens. Vamos começar primeiro pelas vantagens. Claro, maior autonomia para os participantes. Você decide o que você quer transacionar, quanto você quer transacionar e quando você quer transacionar. Custos baixos, uma vez que você não tem uma estrutura centralizada. Pensa nas criptomoedas. As criptomoedas também funcionam num sistema, numa rede P2P. E até por isso que a gente já fala, são moedas descentralizadas, né? Baixo custo. Às vezes o custo que você paga ali numa transação em cripto é só o custo da própria rede. E geralmente é bem baixo. Alta resiliência, que foi como que a gente disse, as falhas são muito pequenas e são em pontos específicos da rede. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A RTM tem mais de 500 moedas lá dentro. Vamos imaginar que a moeda Neteller, dólar, enfim, a carteira Neteller deu problema. Isso não vai afetar toda a rede. Vai afetar só a Neteller, que é uma das carteiras que você pode transacionar dentro da RTM. Então isso aí dá uma alta resiliência. Imagina o seguinte, um carro. Essa alta resiliência faz analogia com um carro. Olha, você está viajando, fazendo uma viagem de 1.000 quilômetros. E de repente, o que acontece? Um pneu seu fura. Você vai, troca o pneu e segue viagem. Ah, olha, um farol queimou. Rapidamente, você não precisa trocar o carro inteiro. Você vai trocar só aquela peça que está tendo problema. Ou seja, é resiliência, é fácil de resolver. E o negócio todo não para só para você resolver aquilo. Volta e meia, a gente vê na RTM que certas carteiras de repente somem. Aí você vai pesquisar, aquela carteira está com algum problema. Lá na carteira, não é na RTM. A carteira está com problema. Aí você vai ver que resolveu o problema lá, as pessoas voltam a transacionar com aquela carteira. Alta resiliência. Desvantagens. Eu também enumerei 3 desvantagens aqui das redes P2P. Risco de segurança. Olha, isso aqui eu vou falar muito. Já falei para você nos níveis de segurança. Já falei para você não transacionar com usuários dentro da rede que não são verificados. E eu vou falar mais sobre isso, sobre usuários não verificados. Porque veja, numa rede P2P, você viu, você vai estar transacionando muitas vezes, você vai estar aqui no Brasil transacionando com alguém que está lá na Irlanda. Você não conhece essa pessoa. Se ela não tiver o perfil dela, o cadastro dela pelo menos verificado na RTM, você vai estar correndo um risco muitas vezes desnecessário, tá? Outra desvantagem. Bom, é uma rede aberta. Então, se ela é aberta, não tem muito, se ela não, a exemplo de uma criptomoeda, você tem que aprender a trabalhar direito, porque não tem controle, vamos dizer assim. Por exemplo, se você fez uma transação mal feita lá dentro, não adianta você ir no Reclame Aqui, você pode até ir, claro, não adianta você ir no Procon. É você que tem que mapear ali o que funciona. Da mesma forma que se você mandou
Bitcoin para a carteira errada, olha, ela é para mandar para a carteira do seu irmão. Mas você errou e mandou para uma carteira lá nada a ver, que esquece, aquilo ali você perdeu, tá? Tem essa questão da rede aberta, tá? E é uma rede aberta onde você vai ver, tem muitos usuários que criam cadastros bem simples na RTM e já começam a operar lá dentro. São aqueles perfis não verificados, é desses que você tem que correr, tá? É desses que você tem que correr. Outra desvantagem, capacidade de cada peer. Você vai ter transações dentro da RTM onde você vai trocar reais por dólares, assim, 10 reais por 3 dólares. Vai ter transações que você vai ter a opção de trocar 200 reais por dólares. Vai depender a capacidade de cada peer, a capacidade de cada usuário ali dentro. E tem usuário que quer fazer trocas grandes e tem usuários que querem fazer trocas pequenas. E eu vou falar para você que as pequenas dão um lucro ainda maior. Apesar de dar um trabalho maior que você ter. É o mesmo trabalho, mas eu vou falar para você em transações que é muito melhor você fazer pequenas transações. O lucro percentual que elas dão é muito maior, tá? Do que uma transação grande. Mas tem isso. Você vai ver lá dentro pessoas que estão trocando um volume de 10 dólares, outras que estão trocando 2 dólares, outras que estão trocando 50, outras que estão trocando 150. É uma desvantagem. Não é padronizado. Tá? Não é padronizado assim, vai todo mundo trocar isso. Não, é uma rede aberta. Então, cada um faz a troca como bem entender. E cabe a você selecionar aquelas que, digamos assim, mais estão de acordo com o seu perfil. E claro, quando a gente fala de acordo com o seu perfil, é lucro. Porque eu vou te mostrar quais são as melhores transações. A gente vai falar bastante de estratégias aqui, tá? A ideia desse vídeo era mostrar para você o que é P2P. No próximo vídeo, eu vou falar, aí eu vou entrar mais fundo, que a gente vai falar sobre o que são transações P2P. P2P é isso, liga duas pessoas, né? Criptomoedas, eu citei o exemplo do Torrent, mas criptomoedas também funcionam através de redes P2P, tá bom? É importante você saber isso aqui, porque a hora que a gente for completar as transações na RTM, se você entendeu isso aqui, você vai entender como que o negócio funciona ali dentro. Por que você vê certas coisas acontecerem. E por que é tão importante você escolher os melhores pares na hora de fazer suas transações. Ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.